Estamos ao vivo! E se tu tá assistindo essa parte dessa aula, é porque tu tá assistindo a aula gravada. Então, em primeiro lugar, eu quero avisar que a gente está onde? No intensivão da prática previdenciária. Hoje é o nosso primeiro dia do intensivão e hoje o tema da nossa live aula, né? É uma live aula porque realmente hoje a gente vai despejar conteúdo de verdade. Então, hoje o tema vai ser qual? Vai ser o principal erro dos advogados na hora de fazer o para o INSS, na hora de fazer a petição inicial. Então, hoje a nossa aula live vai ser sobre esse tema. Oi, Isa, bom dia, gente, bom dia. Dá oi pro pessoal, Isa. Oi! Então, gente, olha só, deixa eu só dar uns recadinhos antes, porque assim, ó, a gente tem um canal lá no Telegram, onde eu estou disponibilizando a ficha de atendimento que eu uso no meu escritório, tá? Então, eu tenho uma ficha de atendimento que eu uso para aposentadoria e planejamento previdenciário. E aquela ficha de atendimento é completíssima. Ela é uma aula em forma de ficha de atendimento. Então, quem quiser receber essa ficha de atendimento, tem que entrar lá no canal do Telegram, que depois eu vou passar o link de inscrição do intensivão, tá? Esse intensivão, ele acontece aqui no Instagram, mas para quem tem a inscrição através desse link, vai receber um e-mail, e nesse e-mail tem o WhatsApp, que é para receber as notificações. Então, sempre antes da aula, eu falo aqui, vai começar daqui meia hora, daqui 5 minutos. Então, vocês podem se inscrever no WhatsApp para receber as notificações do WhatsApp. E tem o link onde a pessoa clica e baixa a ficha de atendimento, que eu uso no meu escritório, tá? Então, já fica a dica aí para vocês. E quem está entrando, já coloca aí se é advogado, se é estudante, se é profissional que atua na área previdenciária e não é nem advogado nem estudante de direito. Por quê? Porque essa aula, ela é direcionada não só para advogados, ela é direcionada também para pessoas que querem atuar na área previdenciária e não precisa ser advogado, não precisa estudar direito. Claro que precisa ter conhecimento. E é isso que a gente vai passar hoje aqui. Então, para quem, não me conhece ainda, eu sou Ana Passos, eu sou advogada desde 2005 e desde 2008 eu atuo na área previdenciária. Então, é mais de 12 anos de experiência, praticamente só na área previdenciária, tá? Então, é muita coisa que a gente vai falar hoje, porque é muito tempo de experiência e é nosso dia a dia, nossa prática que a gente vai falar aqui, tá? E eu não vou falar nada para vocês que não é coisas que eu utilizo na minha vida. Tudo que eu falar aqui é porque realmente eu utilizo na minha vida e funciona para mim. Então, eu comecei, o pessoal tá escrevendo aí de se são advogados, vão escrevendo aí, tá? Já vou deixar aqui meu bom dia para todo mundo, não vai dar tempo de falar o nome de cada um hoje, porque é muito conteúdo, mas já estejam desejando aqui bom dia para todo mundo que está entrando. Então, assim, eu iniciei na advocacia previdenciária em 2008 e desde lá eu atuo como advogada e eu ganho dinheiro como advogada, tá, gente? Então, se eu conseguir muitas coisas na minha vida, tudo vem da advocacia. Eu não venho aqui falar para vocês, funciona de tal forma porque eu ouvi falar que funciona de tal forma. Não, tudo que eu falar aqui é porque eu aplico e é porque funciona para mim. E o que a gente vai falar também é o que não, a gente vê que não funciona. Então, a gente já errou um monte, Quando eu comecei, em 2008, eu não tinha nem carro para andar, tá, gente? Minha família é família de agricultores. Meu pai e minha mãe foram agricultores. Ninguém na minha família é advogado, tá? Pouquíssimas pessoas da minha família são formadas.
Então, todos os resultados que eu tenho hoje é da minha advocacia, tá? Eu não ganho dinheiro com outras coisas. Eu tô aqui dando curso, por quê? Porque funcionou para mim e eu quero que funcione para vocês também. Então, quando a gente consegue, a gente almeja algo, a gente atingiu, né, um lugar, não que é o lugar que a gente agora tá bom, né? A gente nunca tá bom, né? A gente sempre acha que a gente pode melhorar. Então, eu cheguei num patamar que eu acho que eu consigo passar isso para outras pessoas, para as pessoas alcançarem também os resultados que eu tive. Então, embora, né, eu nunca quis ser advogada, né, antes da faculdade, assim, quer dizer, no período da faculdade, nunca quis ser advogada. Eu queria ser juíza, mas entrou aquela lei de atividade jurídica, e aí tive que virar advogada, graças a Deus. Hoje eu agradeço muito, porque eu ganho muito mais do que muitos concursados, né? Então hoje eu agradeço muito pelo meu plano A não ter dado certo. E eu sempre acredito que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? Então hoje eu agradeço por ser advogada. Não sou de família de advogados, como já falei. Então tudo que eu conquistei hoje é da minha advocacia. E é através de estudo, de dedicação e de colocar as coisas em prática. Mas eu já falei demais, né? Meu Deus, uma tagarela, não para de falar. Então eu vou deixar a Isa te apresentar, que a Isa é minha sócia aqui nessa parte dos cursos. A Isa foi minha aluna e hoje é minha sócia. Então ela também tem muito para ensinar para vocês. Eu vou deixar a Isa falar um pouquinho aqui de quem ela é, da história dela. Então, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. E a minha história se parece um pouquinho com a da Ana. Eu também não tenho na família ninguém que advoga, não tenho uma família no mundo jurídico. E eu acho que eu me apaixonei pelo direito previdenciário porque eu fui estagiária da Justiça Federal nos gabinetes de juízes federais no JEF. Então, ali foi o meu primeiro contato com o mundo previdenciário e com as petições iniciais de outros advogados. Embora eu fizesse, na época, minutas de sentença, quando eu terminei o estágio lá em 2014, 2015, e passei na prova da ordem, fui fazer minha primeira petição inicial, né? Eu pensava que eu não sabia nada, que eu nem sabia fazer uma petição inicial, até porque não era o que eu vinha fazendo. Então, a gente tem que ser generosos com nós mesmos, eu acho, né? De ir com calma, de estudar, e cada vez a gente vai aprimorando a nossa forma. O modelo, ele é aceitável para a gente começar, mas eu acredito que logo em seguida, quando a gente vai escrevendo e tendo as nossas convicções, a gente vai fazer o nosso próprio modelo, a gente vai fazer as nossas próprias decisões e isso vai aprimorar cada vez mais a nossa advocacia. Então, hoje a gente vai falar sobre petições iniciais, sobre requerimentos administrativos, alguns erros que são cometidos e que a gente quer, que nós mesmos já cometemos, né? Porque é a prática, é isso mesmo, acerto e erro. E a gente quer passar para vocês todo o conhecimento que a gente puder. Então, eu acho que a gente tem que dar início logo para ir direto para o conteúdo e a gente poder passar logo uma manhã de sábado, que está aí bastante gente empenhada a nos escutar, né, Ana? 74 pessoas, olha esse número realmente para ao vivo, num sábado, véspera de feriado, o pessoal tá todo viajando. Gente, vocês estão de parabéns, tá? Vocês estão de parabéns. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que isso demonstra que realmente vocês estão empenhados em fazer algo diferente pela advocacia de vocês, pela profissão de vocês, que a gente não tá falando só com advogados, né? Mas, antes de tudo, então, assim, ó, como vai ser uma aula de verdade, vocês peguem papel e caneta. Então, todo mundo, ó, tomando café com vocês. Então, todo mundo pega papel e caneta
e já que a gente está falando aqui, né, de mudar a nossa advocacia, de dar esse primeiro passo, eu vou colocar aqui uma questão para vocês. Já vou deixar como tema de casa, tá? Eu quero que vocês peguem papel e caneta e escrevam como está a advocacia de vocês hoje, tá? De 0 a 10. Qual o número que vocês dão para a advocacia de vocês hoje? E considerando que a gente está há 3 meses de acabar o ano, né? Vamos pensar então assim, daqui 6 meses. Vamos pensar lá em março. Como que vocês querem estar lá em março? Como vocês querem que a advocacia de vocês estejam? Coloquem uma meta. Quando a gente coloca uma meta no papel, a gente tem a possibilidade de concretizar muito maior. Acho que eu já contei aqui uma vez que eu fui pegar um caderninho, assim, de uns 3 anos atrás, e eu fui olhar qual que era o meu caderninho de metas, e todas as metas, com exceção de uma que eu já nem me lembro o que que é, mas tinha uma só que eu não tinha concretizado. Acho que tinha umas 6 metas que eu tinha colocado, e quando eu coloquei as metas no papel, eu lembro que eu pensei assim, tipo, se acontecer, ok, mas, né, não vai... Nossa, eu vou me empenhar fortemente para que tudo isso aconteça. Não, eu coloquei no papel e eu lembro que eu esqueci do tal do caderno. Claro que a gente sempre se empenha, a gente tem que correr atrás, nada cai do céu, mas passou um tempo, eu fui olhar e todas as metas tinham se concretizado. Então, coloquem a meta de vocês no papel e quando a gente se compromete em público com as metas, a probabilidade delas se concretizarem é ainda maior. Então, quem quiser escrever aqui, né, ou escreva no papel, ou escreva aqui qual é a meta para vocês daqui 6 meses, para a gente daqui 6 meses abrir essa caixinha aí e ver qual que foi o resultado. Então, vamos para o conteúdo, né? Já deu muito papo furado, quem me conhece sabe que eu sou direta e não gosto de enrolação. Então, vamos para o conteúdo. Vou começar aí falando o quê? De estratégias, tá? Então, quando a gente fala de petição inicial, de requerimento, a gente tem que saber que a gente tem que ter estratégias. Eu vou passar para a Isa já falar das primeiras estratégias aí, como é que funciona essa questão da petição, ela que já trabalhou, né, com o pessoal do judiciário, então ela sabe muito bem o que funciona e o que não funciona para os juízes. Começa contigo, Isa. Então, eu quero começar falando sobre o valor da causa. Essa questão do valor da causa, no nosso grupo de Tira Dúvidas, tinha muitas perguntas nesse sentido. E também, por que eu quero começar com o valor da causa? Porque o valor da causa ele é determinante para fixar a competência nos juizados. Então, até 60 salários mínimos, o meu processo ele vai tramitar obrigatoriamente no Juizado Especial Federal, porque a competência é absoluta. Então, como é que eu faço esse cálculo de valor da causa? Eu vou fazer o cálculo das vencidas até o ajuizamento da ação, vou somar as vencidas até o ajuizamento da ação, mais 12 vincendas. Se for uma ação de trato sucessivo, ou seja, uma pensão por morte, uma aposentadoria. Mas agora, se é uma ação que não há parcelas para vencer, como é que eu faço o valor da causa? Eu coloco apenas no valor da causa o valor das vencidas. Então, esse é o exemplo de um salário maternidade, por exemplo. Agora, por exemplo, se eu tiver uma ação em que eu quero pedir dano moral. Vou abrir um parênteses para falar do dano moral, porque ele é realmente mal visto pelo Poder Judiciário, porque muito se usou, ou se utiliza ainda, o valor da causa, incluindo, né, o dano moral, para sair e fugir do JEF, sair do juizado especial, que muitas pessoas não gostam, mas que vão começar a gostar, que vão começar a aprender mais, porque a gente vai fazer uma live só sobre juizados especiais federais, e que eu acredito que vai acrescentar muito na advocacia de vocês. Então, vamos lá. Os pedidos alternativos, que seria o dano moral e o valor da causa, do benefício em si, eles somam para o valor da causa. Mas o entendimento do STJ
é que o valor da causa, o dano moral, não pode ser superior ao valor da causa. Então, esse é o entendimento. Além disso, a jurisprudência ela refere que o mero indeferimento não gera dano moral. Então, o que eu preciso quando eu realmente objetivo ter dano moral na minha ação previdenciária? Que é super plausível, é uma tese que realmente tem fundamento. Eu vou precisar entrar botar na minha petição inicial do dano moral, mas mais que isso, além do indeferimento, eu vou juntar provas de que o segurado está inscrito no Serasa, no SPC, ele fez empréstimos, ele está com contas atrasadas. Então, tudo isso é o arvoroço probatório que vai levar, sim, a objetivar o dano moral. E não só aquela expectativa e aqueles maus olhos que o Poder Judiciário tem, que é fugir do Jeff. E também o valor do dano moral, ele não pode ser superior ao valor da causa. Esse é o nosso entendimento majoritário. Eu acho que sobre o valor da causa, as principais nuances são realmente essas, né? Tem também sobre a renúncia do valor da causa. Por exemplo, eu quero a minha ação no juizado especial. Só que a gente sabe que a nossa ação tem que ter até 60 salários mínimos. Eu posso renunciar do valor excedente a 60 salários mínimos? Sim, eu posso renunciar. E essa renúncia não pode ser tácita. Essa renúncia tem que ser expressa. Então, eu posso renunciar e não quer dizer que eu não vou receber as parcelas vencidas no curso da ação. O juizado especial, ele tem poderes de executar a sua sentença. Então, eu acredito que sobre o valor da causa, esses são os pontos mais principais e que geram mais dúvidas. E que a gente pode, sim, pensar no dano moral e não só na forma de fugir do Jeff, mas um dano moral realmente com provas contundentes para a gente pleitear esse benefício, essa indenização. Então, eu vou falar um pouquinho das estratégias, tá? Que são as estratégias que eu utilizo antes de ingressar com o requerimento ou antes de ingressar com a petição inicial, tá? O que acontece? A gente precisa estudar o processo e a gente precisa estudar o caso do cliente sempre. Então, a gente fazer uma petição inicial, por exemplo, de um auxílio-doença, sem olhar antes se aquele cliente tem o tempo de contribuição para se aposentar ou se tem tempo para se aposentar por idade, é um desperdício, tá? Quando eu entro com um processo, por exemplo, de auxílio-doença, eu sempre faço antes o cálculo do tempo de contribuição dele. Eu sempre faço antes o cálculo da aposentadoria por idade, para ver se ele não tem direito de se aposentar por idade. Porque muitas vezes o cliente chega no nosso escritório e ele quer encaminhar um benefício por incapacidade. Só que ele não tem noção do tempo, porque quando eu comecei a advogar na área previdenciária, lá em 2008, eu não sabia com quantos anos a pessoa se aposentava. Então, e eu era advogada, né? Eu era advogada, mas não era previdenciarista. Então, assim, se eu, que era advogada, não sabia o tempo que a pessoa se aposentava, a idade que a pessoa se aposentava, imagina o nosso cliente, muito menos, né? Então, o cliente chegou, ele vai te dizer o quê? Ah, eu quero, doutora, quero encaminhar uma aposentadoria por invalidez, eu quero encaminhar um auxílio-doença. E aí, se tu não faz o cálculo do tempo de contribuição dele, daqui um pouco, tu não vai entrar, na verdade, com o processo que ele precisa. Tu vai entrar com o processo que ele está te pedindo. E isso é um dos erros, tá? Outra coisa que é bem importante, isso é na questão de cobrança de honorários, tá? Quando a gente vai entrar com o requerimento e a petição, antes disso, tá? Vou dar uma dica já de cobrança de honorários que é bem importante. Anota aí que isso aí vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Quando o cliente chega no teu escritório para encaminhar uma aposentadoria por idade, por exemplo, quem aqui sabe que a aposentadoria por idade ela é analisada pela SEAP. SEAP. Setor, não é setor, é
Central Especializada de Alta Performance, tá? É CAP, AP, não é Ana Paula, é Alta Performance. Ai, muita gente não sabe que meu nome é Ana Paula. Não, a Isa não sabia que meu nome era Ana Paula. É Ana Paula, é alto, mas é AP de Alta Performance, tá? Quando é aposentadoria por idade e salário maternidade, a análise é feita pela CEAP. O que isso significa? Tá? O próprio nome diz alta performance, ou seja, ele passa na frente dos outros benefícios. Então, ele vai ser analisado muito rápido. Aí vamos supor que tu, advogado, tu, profissional da área previdenciária, vai lá e faz um contrato de 30%. O que vai acontecer com o benefício do teu cliente se tiver tudo certo? Vai acontecer que ele vai ser analisado em um mês, às vezes é analisado em uma semana já vem carta de exigência, tá? Então, vamos supor que é analisado em um mês. Um mês, se esse teu cliente recebeu 1.045, que é um salário mínimo, tu vai ganhar quanto de honorários? Tu vai ganhar R$300 de honorários. Então, assim, isso é uma análise de estratégia, tá? Embora não seja de petição inicial e requerimento, mas é uma análise de estratégia, já que eu tô falando de estratégia. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai estabelecer um valor mínimo para cobrar para o teu cliente. Então, eu estabeleço o quê? Aposentadoria por idade, que é, né, análise mais rápida, que o cliente também, a gente sabe que vai dar menos trabalho, normalmente aposentadoria por invalidez, não, por idade dá menos trabalho. Então, o que eu faço? Eu estabeleço 2 salários de benefício como o mínimo. Então, eu boto 30% do atrasado e 2 salários de benefício. Eu dei uma fugidinha no tema ali, porque a gente estava falando de estratégia, tá? Mas é que isso eu achei tão importante falar para vocês, principalmente hoje, né? Já para vocês começarem fazendo a coisa certa, para não perder dinheiro, porque só com essa dica vocês já ganharam. Vamos supor que vocês iam ganhar R$300. Agora vocês vão ganhar R$2.000. Então, só com essa dica já deu para ganhar mais de R$1.500, né? R$1.700. Então, já anota aí que isso aí é bem importante. Outra coisa, tá? Quando a gente vai fazer petição inicial, requerimento não vai funcionar para essa estratégia. Mas a petição inicial é a gente ler as decisões do juiz, que a gente entrou com ação, né? Por exemplo, da minha cidade, eu sei que tem 2 juízes. E eu sei qual que é o entendimento de cada um. Eu sei, claro que com a experiência a gente vai aprendendo, mas a gente pode fazer o quê? O que a gente pode fazer? Entrar lá no EPROC, pegar um advogado mais famosinho da nossa cidade, botar a OAB ali, para quem usa EPROC, né? Quem usa o PJE, eu não vou poder ajudar, porque eu não sei como é que funciona o sistema. Mas o EPROC, já falei para vocês, EPROC é vida. Eu amo o EPROC. E aí a gente pode pesquisar por OAB. E aí a gente pode pegar o advogado mais top da nossa cidade, da área previdenciária, e botar ali para analisar os processos, analisar a petição dele, analisar as decisões que o juiz deu em relação a cada tema. Então, é muito mais vantajoso para a gente do que ir lá e olhar. Claro que também tem que fazer isso, tá? Uma coisa não exclui a outra. Mas, em vez de ir lá só pesquisar a jurisprudência, a gente vai pesquisar, além da jurisprudência, a gente vai pesquisar as decisões dos juízes da nossa comarca, da nossa, né, Justiça Federal. Então, a gente vai lá, olha e vê o entendimento deles já para direcionar a nossa petição inicial naquele sentido. Então, leiam todas as decisões que vocês puderem de cabo a rabo, tá? Perde tempo mesmo com isso, para ler todas as decisões e ver como é que funciona o entendimento daquele juiz em relação àquilo. Uma outra dica é a gente sempre analisar na questão, assim, por exemplo, do rural, tá? Do rural, a gente sempre pedir, tanto no requerimento como na petição inicial, pedir desde os 8 anos, ou pedir, claro, se tiver provas, né, que a pessoa realmente trabalhou desde os 8. Mas se a gente pedir desde os 12 anos, que a gente depois vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre rural, a gente vai falar sobre especial, mas só para fazer uma pincelada aqui,
Quando for rural, a gente pode pedir desde os 8, garantir uma regra melhor de benefício para o nosso cliente, por quê? Porque pode ser que, considerando desde os 8, ele atinja a regra de pontos, por exemplo. E com a regra de pontos, não atinge, ele já fica no direito adquirido, que depois a gente vai falar disso também, porque eu não estou dando muita explicação, estou passando rapidamente, mas isso a gente já vai aprofundar, tá? Depois. Então, a gente pega a regra do direito adquirido, a gente pega a regra dos pontos e melhora o salário, e só se a gente fizer um requerimento já apropriado, né? Porque se a gente faz pedindo desde os 12 e a gente não faz esse cálculo, por exemplo, desde os 8, a gente já está começando errado o nosso pedido, já está começando errado a nossa petição inicial. Então, sempre fazer, quando for rural, requerimento desde os 8 anos de idade. Depois eu vou falar de mais estratégia. Vou deixar a Isa passar ali para os próximos pontos e depois eu falo do resto das estratégias. Tem mais um monte aqui. Então, uma coisa que a gente, quando eu trabalhava no gabinete, e a gente conversava bastante, é sobre o que eu vou falar agora, que é a forma da estética da petição e as petições longas. A forma estética das petições, ela é muito importante. As petições iniciais, elas têm que ser objetivas. Eu não tenho que enrolar na petição inicial, eu não tenho que colocar várias súmulas, várias jurisprudências, se não tem nada a ver com o meu caso. Não que eu não tenha que colocar uma jurisprudência se é um caso específico, ou uma súmula que é um caso específico. Sim, eu tenho. Mas eu tenho também me atentar a ser mais objetivo na minha petição inicial. Além de cuidar das formas, a estética. Eu utilizo espaçamento de um e-mail, eu utilizo cabeçalho, eu utilizo rodapé. Eu tenho no rodapé o telefone de contato do meu escritório. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma vara federal de outro estado, porque ele pegou ali na minha inicial, e isso a gente sempre via quando eu trabalhava na Justiça Federal, quando eu era estagiária, a gente sempre tratava de, às vezes, intimar o próprio advogado, quando é uma perícia muito rápida, alguma coisa, por esses telefones. Eu também gosto de colocar figuras na minha petição inicial, ou print de algum processo administrativo para demonstrar um tempo, ou até mesmo uma figura de uma profissão. Eu tive um cliente em que ele era torneiro mecânico. E eu imaginei que talvez o juiz ou o servidor do gabinete não soubesse o que era um torneiro mecânico. Então eu botei a imagem do torneiro mecânico correlacionando com a atividade dele, que ele realmente mexia com as mãos, que ele ficava numa posição que dificultava, a sua doença era ortopédica. Então, tudo que a gente fizer para facilitar o juiz, o servidor, isso vai agregar muito nas decisões deles lá na frente. A gente pensa que é uma petição nossa, mas eles já leram 10, 15 petições durante o dia. Então, quanto mais facilitar, com certeza o nosso êxito será melhor, o nosso processo vai ser visto com bons olhos. E outra coisa que eu sempre indico é colocar, por exemplo, a página em que eu estou me referindo sobre o processo administrativo. Eu vou botar evento 1, porque o processo administrativo provavelmente vai estar no evento 1. Evento 1, o processo administrativo, página 5. Durante o processo, eu também me manifesto nas minhas petições, referindo qual é a página que está o que eu estou falando. Então, facilitar para o juiz é uma dica preciosa para a gente ter bons êxitos nas nossas petições. E vamos fazer umas petições bonitas, né? Que tenham uma cara bonita, não fazer de qualquer jeito, porque eu acredito que para analisar, pelo menos eu adorava quando eu analisava uma petição super bem feita, com um desenho, na rodapé explicando algum artigo, ou alguma doença, ou alguma coisa nesse sentido. Juntar um PPP numa própria petição inicial, né? O PPP é só para provar atividade especial? Não, o PPP pode ser provado a descrição das atividades. Se eu tenho uma atividade de servidor, de serviços gerais,
Eu não sei o que os serviços gerais fazem, eu não sei o que aquele segurado faz. Então, eu junto o PPP para demonstrar ali qual é a atividade dele, com o que ele mexe. Então, claro, eu vou olhar lá na descrição das atividades no PPP, em benefício por incapacidade, e não nos agentes nocivos. Então, tem várias diquinhas que são importantes. E eu acho que sobre as peças, né, estéticas da petição inicial, é basicamente isso. Eu vou falar, então, só para dar um gancho aqui no que a Isa falou, que eu faço tabelas. Então, sempre para requerimento administrativo e sempre para petição inicial. Faço tabela. Então, o que eu coloco? Os dados principais, o número do benefício, a data de entrada do requerimento, eu coloco o valor da RMI, para quem não sabe o que é RMI, é renda mensal inicial. Então, coloco ali os dados, tá? Se eu vou encaminhar, por exemplo, um requerimento de rural, eu vou colocar ali o tempo com o rural, o tempo sem o rural, o período que eu estou postulando, tá? A gente vai falar disso, né? Mais ali nas outras aulas do curso, a gente vai falar exatamente assim, ó, vai pegar um requerimento administrativo de rural, vai fazer o passo a passo ali, a gente vai fazer isso, mas hoje aqui não vai dar tempo, então a gente tem que ser mais objetivos. Mas no curso a gente vai falar de tudo isso passo a passo, tá? Como que é o meu modelo, como é o modelo da Isa, como que a gente faz todos os cálculos ali, tipo do rural, como que a gente faz o cálculo do valor da causa também, né, Isa? Isso a gente não falou, o cálculo do valor da causa. Deixa eu só dar uma diquinha aqui, ó. Site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, tá? Anotem aí. Lá tem vários cálculos que a gente pode fazer. Cálculo de liquidação, eu utilizo prévios, tá? Mas o cálculo de liquidação eu faço pela Justiça Federal. Claro que, né, vamos ser bem honestos aqui, eu tive que fazer um curso para aprender a usar o programa de cálculo da Justiça Federal, porque não é simples de utilizar. Não sei o que tu acha, Isa. Tu acha simples de utilizar? Eu fiz um curso para utilizar. Eu fiz o curso da SMAF, por sinal, que eu indico, que é muito bom o curso da SMAF. Eu fiz um curso com o próprio programador deste curso, né? Que ele é um servidor da Justiça Federal. Eu já fiz 2 quando ele veio em Florianópolis, porque teve atualização. Provavelmente agora vai ter atualização, porque a reforma da Previdência ele não tem ainda atualizados, né? E o pessoal está esperando essa atualização, porque os cálculos são muito bons, né? E o próprio Justiça Federal utiliza. Então, vale muito a pena conhecer esses cálculos, sim. E falando também do cálculo do valor da causa, o que é importante hoje a gente saber, tá? Que o cálculo do auxílio-doença, ele mudou, mas, porém, contudo, entretanto, a gente sabe que o INSS está aplicando, isso é uma regra também de revisão, é um gancho aí para revisão, mas é interessante a gente colocar já na nossa petição inicial, tá? Em relação ao cálculo do valor da causa do auxílio-doença. Por quê? Porque o INSS, ele utiliza um sistema híbrido de calcular o auxílio-doença. Ele vai lá, auxílio-doença depois da emenda constitucional, tá, gente? Auxílio-doença depois da reforma da Previdência. Então, como é que era antes? 80% dos maiores salários de contribuição, desde julho de 94. E aí tinha a regra do 29.2, que eu não sei o inciso agora, mas depois eu boto lá no canal do Telegram, tá? Então, todo mundo entra lá no canal do Telegram. Diz o quê? Diz que tem um limitador, né, dos últimos 12 salários, da média dos últimos 12 salários de contribuição. Só que, com a reforma da Previdência, teve, então, essa alteração do cálculo da RMI, do auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade, mas eu continuo falando do auxílio-doença,
mas é benefício por incapacidade temporária. Então, assim, o que diz? 100% dos salários de contribuição desde julho de 94, ao invés de 80%, então não descarta mais os 20% menores. Só que a reforma da Previdência, ela não fala de limitador de média dos últimos 12 salários de contribuição. A reforma não fala isso. E o INSS aplica isso. Então, é importante a gente já fazer um pré-questionamento, que a Isa vai falar depois do pré-questionamento também. Faz o pré-questionamento em relação ao valor do salário, do benefício do auxílio-doença, para que não haja essa limitação dos 12 salários de contribuição, porque isso está na Lei 8.213 e a reforma da Previdência não traz essa disposição, tá? Então, essa é a dica também em relação ao valor da causa e o pré-questionamento. E a Isa vai falar do pré-questionamento agora, ou tu vai falar de outro assunto? É o quê? Não, eu botei... É que, na verdade, eu não ia falar disso agora, mas é que tu falou e eu enganchei o assunto. Vamos falar, então, sobre o questionamento. Pré-questionamento, muitos advogados referem que não sabem fazer ou que não fazem o pré-questionamento. Mas muitas vezes eles estão fazendo o pré-questionamento, só não sabem. Como isso? Vou explicar. O pré-questionamento, o próprio nome já diz. É pré-questionar, ou seja, questionar antes. Então, eu tenho que levantar na minha petição inicial uma tese jurídica que será enfrentada pelo Tribunal Superior. E essa tese jurídica, eu posso levar uma lei federal, a Lei 8.213, que todo mundo conhece, que é previdenciarista, uma norma constitucional, e mais do que um artigo no pré-questionamento, eu tenho que pensar na tese jurídica que eu estou levantando na minha petição inicial. O pré-questionamento ele é mais do que um artigo em si. Então, eu tenho que debater, né? Eu tenho que ter um debate da lei federal, eu tenho que ter debate de uma norma constitucional que eu entendo violada, né? Para levar para as cortes superiores. Eu tenho que dar oportunidade para o tribunal se manifestar dessa minha tese. Ou até mesmo nas turmas recursais, eu tenho que dar oportunidade para se manifestar de uma súmula. Por exemplo, nas turmas recursais, uma súmula da TNU. Mas é comum chegar no tribunal, né? E não se manifestar sobre a matéria. Ele simplesmente não se manifestar sobre a matéria pré-questionada. Aí o que eu faço? Eu interponho embargos de declaração para provocar o tribunal a falar, né, sobre aquela tese. Caso o tribunal, nos meus embargos de declaração, falar que os embargos eles não são admitidos ou são rejeitados, eu tenho, isso é muito importante, hein? Anota aí. Eu tenho o pré-questionamento ficto. O pré-questionamento ficto, ele está lá no artigo 1025 do CPC. O que é esse pré-questionamento ficto? É quando eu levantei o meu pré-questionamento nos embargos de declaração, o tribunal nada falou, rejeitou, mas o que acontece é fictício, ou seja, já se inclui no acórdão a questão suscitada nos embargos. Importante dizer que muitas pessoas têm um equívoco sobre embargos de declaração e pré-questionamento. As pessoas acham que os embargos de declaração eles são feitos para pré-questionar, mas não. A gente tem uma finalidade dos embargos de declaração. Qual é a finalidade do embargo de declaração? Omissão, obscuriedade, contrariedade e erro. Então, eu só posso suscitar um pré-questionamento nos meus embargos se eu já levantei nas minhas razões recursais aquela matéria. Eu não posso simplesmente embargar com uma tese nova ali que eu não falei nos meus embargos, que eu não falei no meu recurso, que eu não falei na minha petição e agora eu quero embargar para levar adiante para o Tribunal Superior. Isso não existe. Então, os embargos, eles existem, tem os embargos que eu acabei de falar agora, né? Que é os embargos fictos do artigo 1025 do CPC, que é importantíssimo para a gente
inovar, para a gente realmente levar para a instância superior. Outra coisa, o pré-questionamento ele pode ser feito na petição inicial? Só pode ser feito na petição inicial e é adequado que seja levantado já a nossa tese jurídica na petição inicial. Mas também eu posso fazer o pré-questionamento para no recurso. Então, eu não preciso, se eu não fiz na petição inicial, eu posso fazer no recurso, mas eu tenho que fazer nas instâncias ordinárias, na primeira e na segunda instância, para depois eu poder subir para as cortes superiores. Agora, nos meus benefícios por incapacidade, o que eu posso alegar, né? Principalmente nas aposentadorias por incapacidade permanente, em que a gente teve o cálculo, a redução do cálculo diminuída, né? Eu posso levantar já na minha petição inicial que o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, ele viola os princípios constitucionais. Então, aí eu já tenho um pré-questionamento. Ele viola o princípio da irredutibilidade dos benefícios, ele viola o princípio da isonomia, ele viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e, claro, o principal princípio que é da dignidade da pessoa humana. Então, eu espero que vocês tenham entendido o pré-questionamento, que ele não é basicamente, eu não preciso ter o tópico pré-questionamento, mas eu tenho que ter a tese jurídica levantada na minha inicial, levantada nas minhas razões de recurso e colocado lá uma norma constitucional, uma norma federal que foi ferida e que a gente quer subir aquele recurso ou até mesmo súmulas da TNU. Então, eu espero que tenha sido deixado mais claro. Então, muita gente que está fazendo o pré-questionamento só não sabia que era um pré-questionamento. E eles são muito importantes para não quebrar a cadeia recursal. Então, o que é não quebrar a cadeia recursal? Eu não ter como ascender às cortes superiores se eu não pré-questionar a matéria, se eu não fazer o tribunal discutir aquela matéria. É basicamente isso, pré-questionamento, Ana. Então, a gente vai falar agora da reafirmação da DER, tá? Sempre no nosso pedido administrativo ou judicial, eu vou fazer a reafirmação da DER? Sim, tá? Sempre façam. Ai, doutora, esses dias eu recebi a ligação de uma colega, foi na época ali que que entrou a reforma da Previdência, e ela não fazia a área previdenciária, assim, ela estava fazendo para um cliente que ela é da área civil, ela estava fazendo o encaminhamento de uma aposentadoria de um cliente da área civil dela, e ela me ligou e disse assim, Ana, tá aparecendo ali um negócio de reafirmação da DER, eu não quero botar a reafirmação da DER, porque o meu cliente tem direito adquirido de receber a aposentadoria antes da reforma. Então, eu não quero que reafirme a DER. Eu disse, doutora, mas se por um acaso não tiver o tempo no direito adquirido, ele vai ficar sem receber o benefício, né? Porque pode ser que ele enquadra numa das regras de transição e ele conceda o benefício a partir, então, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes a gente sabe que demora 1 ano, né? Os processos, principalmente assim, aposentadoria por tempo de contribuição. Demora, tá? Se tiver rural, se tiver especial, se tiver serviço público, se tiver qualquer coisa que não seja assim o tempo total ali no CNIS, né? Ah, tem algo que não tá no CNIS. Vai demorar mais o nosso processo. Então, tu imaginou que a gente vai entrar com o processo do cliente e pode ser que daqui 1 semana ele atinja o direito dele porque deu algum errinho ali no CNIS ou no cálculo e a gente vai deixar de o cliente receber o benefício antes. Então, eu sempre digo, tá? Sempre eu coloco reafirmação da DER. Eu coloco ali para reafirmar a DER, em qualquer hipótese, tá? Independente se a pessoa ela não quer aquele benefício. Ai, não, eu não quero depois da reforma. Eu só quero receber o benefício se for antes da reforma, porque vai ser muito mais vantajoso o cálculo. O que a gente pode fazer? Colocar a reafirmação da DER, tá? A gente coloca ali que quer reafirmar a DER e depois a gente discute, ou judicialmente, ou através de recurso, essa parte que não foi deferido,
tá? Então, dica, sempre colocar a reafirmação da DER, independente de qualquer situação. Coloquem reafirmação da DER, tá? Anotem aí essa dica, que vai ser valiosa aí nos processos administrativos e judiciais de vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre pedido subsidiário, na petição inicial ou até mesmo no requerimento administrativo. Esses dias, um colega meu, ele me ligou dizendo que ele tinha pedido na inicial dele um benefício desde uma DER tal. Só que chegou a sentença e o juiz beneficiou ele com uma DER anterior ao pedido dele, porque havia essa DER. E aí o INSS recorreu e ele estava bem acanado, né? Porque o INSS recorreu e referiu que a sentença era ultra petita, ou seja, a matéria era além do que foi pedido na inicial. Então, daí a gente pode perceber que, embora a gente tenha que fazer os pedidos subsidiários, que eles são muito importantes, até para não haver recurso, de repente, mas a gente tem que saber também que em matéria previdenciária, o princípio da mitigação, né, da congruência, o que é o princípio da congruência? É o juiz se atentar aos pedidos das partes. Então, eu posso mitigar isso na matéria previdenciária. Por quê? Porque eu tenho, em razão da economia processual, do cunho social da matéria previdenciária, eu não tenho, e a jurisprudência do STJ já disse, que eu não tenho sentenças ultrapetitas. Até mesmo a gente tem o princípio da fungibilidade, né, em que o juiz pode dar um benefício quando preenchidos os requisitos, pedido 1 pode dar um outro pedido. Às vezes a gente acha que princípios eles não são importantes e que eles não vão nos salvar e que é só uma parte teórica, mas não. Os princípios eles nos ajudam muito em várias questões, principalmente a gente vai falar sobre alguns princípios que salvaram já algumas petições minhas, alguns processos meus, lá na aula que vai ter de GEF, né, dos juizados especiais. Outro princípio que eu queria falar para vocês rapidinho é o princípio da não surpresa. No artigo 10 do CPC, a gente tem o princípio da não surpresa. O que é isso? O juiz não pode decidir, não pode inovar o que nada foi falado entre as partes do INSS e ele chegar na sentença e inovar. Ele tem que oportunizar às partes o contraditório, a ampla defesa sobre aquele assunto antes de sentenciar. Então, anotem o artigo 10 do Código de Processo Civil. Eu também vou falar lá, eu e a Ana, vamos falar lá no curso do juizado se cabe o CPC nos juizados federais. Então, isso aí é algo para ser discutido. E também o juiz ele pode dar palpite nas provas. Por quê? Porque a gente tem um princípio também da distribuição dinâmica das provas. O juiz ele pode palpitar em qual prova deve ser feita, em qual prova, o que a gente pode fazer, então, para chegar na verdade real dos fatos. Então, eu acho que a gente tem que, sim, se aprofundar, às vezes, em alguns princípios para colocar nas nossas petições iniciais e nas petições que vão ter no curso do nosso processo. Então, isso seria sobre os pedidos subsidiários, sempre verificar se eu tenho mais de uma DER a ser pedida. Então, lá nos pedidos subsidiários, eu vou botar a DER tal ou desde a DCB tal. Então, eu tenho que pedir subsidiariamente. Eu também faço pedido subsidiário para caso de reabilitação profissional. Se caso for identificado a incapacidade parcial em total do cliente que seja encaminhado para a reabilitação profissional. Isso também, por mais que o juiz possa fazer de ofício pelo princípio da fungibilidade, ele é importante estar lá nas nossas petições. Outra coisinha que eu vou só fazer um gancho, que o assunto é parecido, é o pedido de especialização de médico perito. Por que o pedido de especialização de médico perito é importante? É importante porque se a gente não pediu e depois no curso do processo a gente quer impugnar, o juiz pode dizer, mas não teve pedido na petição inicial. Outra coisa, se tiver 2 doenças incapacitantes e eu tenho que pedir lá na minha inicial 2 médicos peritos especializados, se for necessário.
Mas a gente sabe que com a Lei 13.876 de 2019, que passou a vigorar agora em 2020, o Poder Executivo ele só paga uma perícia por processo, preferencialmente. O que é possível fazer nesses casos em que eu preciso uma segunda perícia de um segundo especialista? Eu vou dizer para o juiz que eu posso, que a parte ela se propõe a pagar a segunda perícia, e caso haja deferimento desse seu benefício, depois, no final da ação, esse valor vai ser ressarcido para a parte. Mas é importante a gente saber e ter ciência de que as perícias, o que vigora hoje, é apenas uma perícia por processo. Mas eu já tive vários processos em que a gente pagou a segunda perícia e tivemos outra especialidade. Mas a gente tem que conhecer a lei, a gente tem que conhecer os pedidos, a gente tem que conhecer como funciona. E falando nisso, fazendo um gancho aí, uma das estratégias também que pode ser utilizada nesse caso é ser o juiz lá da tua cidade, né, que julga os processos da federal. Ele não entende que pode fazer duas perícias, tá? Vamos supor que ele entende que só pode fazer uma perícia. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com 2 processos. A gente vai entrar com um processo. Vamos supor que o nosso cliente tem um problema de coração e um problema de coluna. E o juiz entende que só pode ter uma perícia no processo. A gente vai entrar com um processo relacionado ao coração e depois o outro processo relacionado à coluna. Então, é só uma estratégia, né? Caso o juiz não admita, a gente tem esse plano A e o plano B. E eu quero falar da teoria dos fatos determinantes. Escrevam aí quem já ouviu falar da teoria dos fatos determinantes. Olha só uma coisa antes. Eu acho que essa estratégia é válida, eu já até ouvi outras pessoas falando sobre isso, mas eu acho que antes de impugnar, né, nesse sentido, porque principalmente essas doenças de benefício por incapacidade, elas vão ser, a maioria das vezes, protocoladas no juizado. Então, a gente também tem no juizado o princípio da informalidade, da economia processual. Então, a gente tem que também levantar essas questões de que o processo, né, ele tem que ser o mais econômico possível para as partes. Então, até para o próprio Estado, né? Então, a gente, claro que é uma estratégia ótima, né? Se não tem como ter 2 peritos, se o juiz não solicita, não deixa, né? Não defere, a gente pode sim levantar os princípios. Isso é o plano B, né? O plano A é esse que a Isa falou. A gente tentar no próprio processo, mas caso, né, não dê certo, a gente tem o plano B. E a teoria dos fatos determinantes? Escrevam aí quem conhece a teoria dos fatos determinantes. Isso é muito importante, essa teoria é muito importante a gente conhecer na hora de a gente fazer a nossa petição inicial. Por quê? Porque quando o INSS nega um benefício, a gente vai olhar lá por qual motivo o INSS negou. Muitas vezes a gente vai ter que pegar, quase sempre, né? Quase sempre, vai ter que pegar o laudo médico, quando for benefício por incapacidade, por exemplo. A gente vai buscar o laudo médico e vai olhar o que o laudo diz, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu tive um caso agora recentemente de um cliente que ele tinha cardiopatia grave. Então, a gente alegou o quê? Cardiopatia grave isenta a carência, né? É uma das doenças que isentam a carência. Tem várias doenças que são consideradas graves, que isentam a carência. A gente vai falar isso também amanhã. Amanhã não, porque a nossa próxima aula é terça-feira. A gente vai falar um pouco mais disso, dos benefícios por incapacidade. Mas o que aconteceu no meu caso, tá? No caso concreto do meu cliente. Ele tinha essa cardiopatia grave e o INSS, ele não deu o benefício por alegação de inexistência de incapacidade laborativa.
E na hora da gente fazer a petição inicial, a gente focou aonde? No indeferimento do INSS, que era inexistência de incapacidade laborativa. O INSS veio, então, inovando e dizendo que a doença dele não se enquadrava em cardiopatia grave, que não se enquadrava na isenção de carência, e veio levantando essa tese. O que eu fiz? Eu peguei o laudo médico que está no PA. O que é PA? É processo administrativo. Peguei o laudo médico que ali dizia, no laudo dizia, através da informação do médico. No nosso curso a gente vai falar também, a gente vai pegar o laudo e vai ler todo o laudo para vocês verem como que é o laudo. Tem uma parte ali de conclusão que a gente vai falar. E ali dizia o quê? Que a pessoa tinha cardiopatia grave e isentava de carência. Então, o INSS não pode vir alegando algo que lá no laudo médico estava escrito contrário. Então, eu vim trazendo essa informação e a gente conseguiu, então, ganhar esse processo, porque no laudo pericial também não falava de cardiopatia grave. Mas, qual foi a minha fundamentação? Foi que no próprio laudo médico do INSS estava constando que ali isentava a carência. Então, pela teoria dos fatos determinantes, o INSS não pode mudar o argumento dele depois, né, no processo judicial, ele mudar o argumento dele e querer levantar uma tese que não tinha sido levantada até então. Então, essa é a teoria dos fatos determinantes, que é muito importante a gente saber na hora de fazer a nossa petição inicial. Isa, só para te falar que a gente só tem mais 2 minutos. Meu Deus! Então vamos lá falar rapidinho sobre o pedido de justiça gratuita, né? Nós temos que lembrar que o pedido de justiça gratuita ele pode ser pedido na petição inicial, mas também em grau de recurso. Eu posso pedir a qualquer tempo a justiça gratuita, e que é diferente de assistência judiciária gratuita. A assistência judiciária gratuita, ela vem isentando as custas, mas ela também vai ter direito a um defensor público. Já a justiça gratuita é a isenção de custas e despesas processuais. A própria declaração de hipossuficiência, ela tem a presunção de veracidade. Então, há lá o FONAGEF 38, que diz que quem pode utilizar, usufruir da gratuidade da justiça? O FONAGEF 38 diz que até quem tem até o valor limite de imposto de renda, ou até 10 salários mínimos. Mas isso não deve ser o que deve prevalecer. O cálculo deveria ser, né, ou deve ser, e os entendimentos superiores, é quanto eu recebo e qual é o custo de vida, né? Quanto gasta e o que sobra, se é insuficiente para arcar com as custas do processo ou não. Mas eu sempre pego a declaração de hipossuficiência, porque ela sim tem a presunção de veracidade nas nossas questões previdenciárias. Então, o segredo de justiça também eu posso pedir, né, nas minhas petições iniciais, principalmente doenças com estigma. A gente tem a garantia da Constituição Federal, que garante o nosso direito à intimidade. Então, isso é importante. E eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho de tutela, mas não vai dar tempo, né, Ana? Isa, olha só, eu tô sabendo que o Instagram tá liberando por mais de 1 hora para algumas pessoas. Eu não sei se vai ser o meu caso, tá? Mas a gente pode, então, continuar e ver se esse Instagram vai liberar mais de 1 hora para nós. Eu não sei se é com todo mundo que acontece isso ou não, ou só com algumas pessoas, mas a gente pode tentar. Então, eu só vou dar continuidade aqui e vamos ver, porque senão o Instagram vai me avisar que vai estar acabando e daí eu já aviso vocês e salvo, tá? Então, eu só vou falar aqui da parte que a gente separou aqui para falar, que é da prioridade. Quem faz cálculo da idade do cliente antes de entrar com o requerimento administrativo ou entrar com a petição inicial? Todo mundo deveria fazer, né? Às vezes a gente esquece, então é bom que a gente deixe um passo a passo, faça um checklist para sempre calcular a idade do cliente para a gente pedir a prioridade. E outra coisa é a super prioridade. Então, além da prioridade acima dos 60 anos,
a gente tem a super prioridade, que é para as pessoas acima de 85, 80. 80. Fui olhar a minha colinha ali. Então, assim, a prioridade para pessoas acima de 60 anos e a super prioridade para pessoas acima de 80 anos. Ah, mas será que o processo anda mais rápido? A Isa depois vai revelar algo, nem sei se podia falar. Não sei se podia falar, mas eu vou falar. Eu vou falar uma parte, depois se tu quiser falar a outra, tu fala, senão tu não fala. Que ela me deu uma informação em off, tá? Olha, gente, só para informar para vocês que a gente já passou de 1 hora e o Instagram não me derrubou. Então, tá tudo certo. Vai continuar só mais um pouquinho aqui. Então, olha só. Na justiça estadual, onde os processos são físicos, pelo menos aqui na minha cidade os processos são físicos, eu sei que funciona mesmo essa questão da prioridade. Por quê? Porque semana passada eu fui no fórum e eu cheguei para a menina e disse assim, olha, eu só preciso saber quando que a petição vai ser juntada, porque vai liberar já o RPV do cliente, eu preciso me programar e tal. E ela disse assim, ah, mas é prioridade? Eu disse, sim, é prioridade, a pessoa tem mais de 60 anos. Não, então não te preocupa, porque já está na mesa do assessor. Todos os prioritários estão na mesa do assessor, tá? Então, funciona? Funciona. Agora, eu não sei se a Isa pode falar da parte da Justiça Federal. Tem termo de conversa. Na verdade, eu não faz tempo, né, que eu saí de lá, então eu não sei como é que tá funcionando agora, então eu realmente não posso falar como tá funcionando essa questão. Então vamos falar rapidinho aqui sobre tutela de urgência, que eu acho que é bem importante. A tutela de urgência. É importante porque a gente pedir nas petições iniciais ou não a tutela de urgência. Vou ter que devolver os valores ou não. O pessoal fica com bastante receio nesse sentido, né? Mesmo sendo de boa fé, mesmo tendo caráter alimentar, eu tenho que analisar o caso concreto, né? Para o pedido. Eu tô vendo aí os comentários, tá? Eu tô vendo os comentários de vocês, só para deixar claro. Eu tenho que analisar o caso concreto para ver se o pedido da tutela de urgência ela tem os requisitos, né, do artigo 300 do CPC. E ainda, esse tema de devolver ou não a tutela de urgência, os valores recebidos a título de tutela de urgência, eu tenho um tema que é o tema 692 do STJ, em que ele está com uma proposta de revisão. Esse tema, ele discute, na verdade, se é possível devolver ou não os benefícios, as tutelas concedidas quando há uma decisão judicial precária que venha a ser revogada. Então, só uma dica, que a tutela provisória, sempre que a gente ter uma tutela provisória, a gente tem que perguntar para o cliente se ele quer receber aquela tutela provisória, assinar um termo de responsabilidade e ciência, se caso ele precisar devolver. O que esse tema 692 fala? Fala que quando eu tenho uma decisão em cognição sumária, o que é isso, cognição sumária? É uma decisão frágil, que é do início do processo, em que não houve prova e o juiz deferiu a tutela e depois foi revogado em sentença. Então, nesse caso, provavelmente teria que devolver. Mas agora, quando tem uma decisão em cognição exauriente, que é aquela cognição que todas as provas foram produzidas nos autos, que o juiz tem amplas condições técnicas, neste caso, não havia o motivo de devolução desses valores. O tema, anotem aí esse tema que está suspenso, eu tenho um processo suspenso nesse sentido, o tema 692 do STJ. Por exemplo, o ministro relator, ele referiu, né, que é preciso várias nuances para ser determinado esse tema. Ou seja, não é só verificar se vai devolver ou não. Eles vão avaliar, nesse tema que está suspenso, se a tutela foi concedida de ofício ou não, se a tutela foi concedida primeiro em segundo grau e depois revogou em razão de uma mudança de jurisprudência. Travou para mim. Alguém me responde. Travou aí?
Ah, tá. Foi por isso. Então, então, nesse tema 692 do STJ, que ele vai rediscutir a matéria, ele vai falar sobre as nuances, né, desse tema, se os processos vai ter que haver a devolução ou não. Mas a gente tem que ficar sempre de olho, né, e ter uma certa preocupação até para explicar para o cliente sobre a tutela. Mas eu acho sim que a gente tem que pedir a tutela de urgência. Ó, travou. A Isa travou. Não, isso foi antes, é que tem um delay. Alguma parte vocês não escutaram? Voltou. Pode continuar. Então é isso. A tutela de urgência, ela tem que ter um certo parcimônia, né, para pedir, mas eu acredito sempre informando o cliente e verificar o tema 692 do STJ, que a gente tem aí um pedido de revisão desse tema, da proposta de revisão para devolução de valores. Eu acho que isso que é importante. Os destaques de honorários também, né? A gente pede, geralmente, nas petições iniciais. Eu sempre peço nas petições iniciais? Não necessariamente, mas às vezes é importante, né? Porque a gente sabe que aquele cliente é mais difícil, vai ser mais complicado. Então, a gente pode pedir o destaque de honorários e o juiz defere já na sua própria conta. E caso você queira sacar todo o valor e depois prestar contas para o cliente, como é que a gente faz? A gente tem que ter uma procuração com poderes de dar e receber quitação. Aí a gente pode sim receber todos os valores do processo e depois, claro, prestar as contas para o próprio cliente. Hoje eu vou falar agora de jurisprudência, tá? Qual é a estratégia para a gente juntar a jurisprudência no processo? Quando a gente falar de benefício por incapacidade, eu não vejo muita resultado. Não consigo ver muito resultado em juntar jurisprudência quando a gente está discutindo a doença em si, a incapacidade em si, tá? Mas, nos outros casos, que a gente tem teses, como que a gente vai fazer para informar essa parte ali da jurisprudência na nossa petição inicial? Sempre a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar a jurisprudência da turma recursal, se a gente tiver o processo no GEF, ou do TRF da nossa região. Então, nesse momento, vocês esqueçam pesquisa no Google, vocês esqueçam pesquisa do Jus Brasil, tá? Não estou falando mal do Jus Brasil, tá, gente? Só estou falando que nesse momento não é indicado a gente juntar, por exemplo, uma decisão lá do TRF3, uma decisão lá do TRF1, se eu sou do TRF4, tá? Então, a gente vai pesquisar a jurisprudência da turma recursal ou, né, do TRF da nossa região, tá? Anotem isso que é importante. Outra coisa é para a gente amarrar o juiz, uma amiga minha, a Fran, que deu essa dica e eu estou compartilhando aqui. Para a gente amarrar o juiz, a gente vai juntar a jurisprudência de todas as turmas recursais, tá? Por exemplo, aqui tem 4 turmas recursais no Rio Grande do Sul. A gente vai juntar aquele entendimento favorável à nossa tese das 4 turmas recursais. Por quê? Porque o juiz vai pensar, bom, se eu não der o favorável, a minha decisão vai ser reformada. E nenhum juiz gosta de ter uma decisão reformada, né? Então, se a gente apresentar já o entendimento de todas as câmaras, se a gente estiver na área civil, ou turma recursais, se a gente estiver no GEF, isso vai fazer com que o juiz talvez repense a decisão dele e te dê uma resposta favorável. E outra coisa, decisão atualizada, tá, gente? Então, não adianta pegar uma decisão lá de 2003, uma decisão lá de 2008, que pode ser que aquele entendimento já esteja superado. Então, vamos sempre pegar decisões da nossa região, de todas as turmas recursais ou todas as câmaras e decisão atualizada, ok? Isa, eu acho que a gente já pode ir, né, se encaminhando para o final. Tu tem mais algo para
Não, eu acho que agora é só referir das nossas próximas lives, né? Que a gente quer o pessoal tudo com a gente, que a gente vai falar sobre benefícios por incapacidade, como impugnar um laudo, ou, na verdade, não só impugnar, porque eu já tive laudos em que não tinha incapacidade, mas eu consegui reverter. O juiz não está distrito ao pericial, então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre os juizados especiais federais, que tem muita coisa para falar. O que mais que a gente vai falar, Ana? A gente vai falar na nossa última live, que eu acho que é a mais especial de todas, é os processos mais lucrativos do direito previdenciário. Essa vai ser no último dia, que vai ser dia 15. Isso mesmo. Então a gente quer contar com a presença de todos vocês, porque a gente está... Agradeço, né? Todo esse público em pleno sábado de manhã. Então a gente está muito feliz. Obrigado. Vamos, Ana, dar para a gente tirar uma foto e encerra os comentários aqui, como é que é? Eu não sei fazer isso. Nem eu. Ai, achei. Desativar comentário. Vamos então, lá, tirem. A hora do print. Eu tirei aqui, se ninguém tirou, eu tirei. Ai, tinha um monte de perguntas para responder. Não vai dar tempo de a gente responder hoje, mas eu vou responder depois nos stories. Eu vou botar de novo. Ativa pra gente dar tchau pro pessoal aí e agradecer. Vou responder as perguntas da caixinha nos stories, então fiquem ligados. A gente tem a nossa próxima live aula, né? Que então vai ser no dia 13. Todas as próximas aulas vão ser às 20h30, tá? Para o pessoal da noite aí, que, né, a gente sabe, trabalha o dia inteiro, chega tarde em casa. Então, as próximas vai ser 20h30. Vai ser na terça, na quarta e na quinta da semana que vem. Tá, gente? Então, esperamos todos vocês. Obrigada pela participação. Não deixem de depois compartilhar essa live com outras pessoas da área previdenciária que vão ajudar essas pessoas. Essa live vai ajudar essas pessoas. Então, obrigada pela participação de todo mundo. E, outra coisa, última coisa. Lembrem de fazer lá a inscrição no canal do Telegram para eu mandar a ficha de atendimento do escritório para vocês, tá? Que eu vou mandar o link para vocês preencherem lá o formulário para receberem, então, um formulário de atendimento de aposentadoria e de planejamento previdenciário. Obrigada, Isis, pela mensagem aqui que eu disse que está me seguindo, que já me adorou. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo para todo mundo. Um bom final de semana. Feriado.